irmão? Hein? Consegue me ouvir direitinho, hein? Consigo. Pronto. Todo mundo volta para cá de novo. Vamos compartilhar esse link. Meu irmão. Oi. Nada de desespero. Na verdade, as coisas acontecem para a gente aprender. E tem um outro detalhe também. O inimigo ele nunca está satisfeito com a vitória. A gente sabe que muitas pessoas vão estar alimentando a sua vida conjugal nesse período agora. Com toda dificuldade, o inimigo ele está lá lutando, que é para ver se o negócio está errado. Agora, o bom de tudo isso é que a sua varoa está do seu lado. O bom de tudo isso é que a minha não me deixa. O bom de tudo isso é que Deus está no projeto da nossa realidade de vida espiritual. Então não tem que entrar em desespero. Agora, vamos repensar em coisas melhores para as próximas lives. Exercitar essa questão do Facebook, porque é uma janela muito boa. A gente só precisa exercitar a ferramenta. E tem uma outra coisa também. A gente já tem que começar a pensar no Zoom para fazer um grande encontro com o pessoal no bate-papo do Zoom, que também é uma outra interessante para esse tipo de reunião. Não só as lives específicas, mas eu faço reuniões com as famílias lá da instituição e a gente consegue agregar valores com 40 famílias. Então, é importante isso. E, aos poucos, a gente vai conhecendo as coisas. Agora, não vamos nos entristecer e nem nos sentir frustrados com tudo isso. Na verdade, você está dando um passo muito além daquilo que você projetou para a sua vida, mas com o consentimento de Deus. A sua ambição é uma coisa benigna. O seu desejo é uma coisa benigna. O seu coração transborda a fraternidade. Então, não vamos ficar tristes com esses negócios, não. Vamos se alegrar no Senhor e entender o seguinte: a relação conjugal precisa estar firme, forte, para a gente se alegrar e dar continuidade à vida. Amém. Coisa nova vem por aí. Muita coisa boa vem por aí. Com certeza. Não. É isso mesmo. Você conseguiu convidar algumas pessoas para migrar? Estou fazendo isso aqui agora. Pronto. Vamos ganhar um pouco de tempo aí para migrar o pessoal, pelo menos para a gente, nessa última hora agora, a gente poder compartilhar com o pessoal. E não vamos nos entristecer, não. A gente precisa se alegrar. A gente vai... Próxima semana, a gente vai botar mais um canal. Facebook, Instagram e YouTube agora. O senhor tem notebook? Tenho. Pronto. Silas está aí do seu lado? Saiu agora. Eu falo com ele. Pronto. Notebook o senhor consegue fazer via Facebook. Celular via Instagram. A gente pode alternar, fazer as duas paralelas. Como eu estava tentando fazer. Pronto. O Instagram aqui e o Facebook no notebook. E aí a gente vai conseguir atingir um número maior de pessoas. Deixa eu publicar aqui. O momento, pastor, nesse momento é outro. Momento de amadurecimento, momento de sabedoria e pé no chão. Pé no chão. Não vou deixar... E outro detalhe, nós estamos fazendo coisa ao vivo. Nós estamos fazendo um negócio na hora aí, ao vivo.
Não tem dinheiro de comunicação aqui, de telecomunicação. Nós somos amadores, mas estamos com o coração transbordando de alegria para levar a palavra, levar o conceito de família para as pessoas. Então, Deus ele está olhando para o nosso coração e não Com certeza. para do Facebook ou da nossa ignorância digital. Glória a Deus. Vamos pensar. O galardão é... Pois é. E falar de coisas boas. Eu tive fazendo uma análise das lives lá e tal, das suas lives. Muita coisa boa, muito tema bom. Entende? Eu estava ouvindo algumas gravações lá, coisa excelente. Então, o que Deus propôs para você está sendo cumprido. Com certeza, e que cumpra, sim. Está sendo cumprido. Então, eu fico feliz por isso. E Amém. Deus feita se entristecer lá e, enfim, é problema dele lá. Eu quero ver a coisa crescer. Amém. Ele está aí te dando aquela cutucadazinha, vai dar certo e tal. Não se entristecer. Oi, irmã Simone, se alega, minha irmã. Se Rapaz, alega, pastor. minha irmã. Vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Já deu. Já deu certo. Já deu certo. Deus no controle sempre. Exatamente. E hoje que nós estamos falando um tema muito voltado para aquele processo da live anterior, porque a gente está dando sequência. E eu já estava prestes a entrar no Salmo 37, que a gente vai compartilhar um pouco hoje, falando dessa questão da emoção e da razão. Porque o Salmo 37 ele traz isso para nós, né? Ele traz essa questão da razão e da emoção. Desde o início do Salmo, o salmista ele define claramente. E Deus ele é como um bálsamo na vida do salmista. Quando ele diz, não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenha inveja daqueles que praticam iniquidade. Confia no Senhor e faz o bem. Olha que coisa interessante. O salmista, ele define claramente que emoção e razão andam juntos. Emoção e razão andam juntos. E não é uma situação para que você se entristeça. É uma situação para que você entenda. Por que não se indignar com os malfeitores? Por que não se indignar com os malfeitores? É uma condicional. Nós precisamos entender perfeitamente quem é o nosso inimigo. Estamos convivendo com alguém. E quando nós fazemos alguma coisa contrária para o nosso cônjuge, nós somos considerados como inimigos. E aí é que entra o detalhe. Quem nunca já ouviu aquela conversa tipo, você está jogando contra o patrimônio? Já. Quem joga contra o patrimônio é o quê? Inimigo. Correto? Então, assim, o texto diz, não te indignes por causa dos maus feitores. E nem tenha inveja daqueles que praticam a iniquidade. Por quê? Nem sempre a pessoa que está do seu lado, ela, de fato, faz a vontade que você deseja. E, às vezes, a atitude dela causa para você um estresse tão grande que você passa a encarar como inimigo. Acontece que se o seu parceiro ou sua parceira for de fato seu inimigo, a própria Bíblia diz que ele será ceifado como a erva e murchará como uma verdura. Lembra daquilo que nós falamos na semana retrasada? Falamos na semana passada que nós falamos sobre essa questão do comportamento dos ciúmes. Ou seja, a carapuça fica na cara de quem faz.
Você não tem que se preocupar com isso. Você tem que se preocupar, sim, com o amor de Deus na sua vida e o que você sente por aquela pessoa. Mas se você levar tudo a sério na carne, ela vai se tornar sua inimiga. E não tem jeito. Sabe aquele filme Dormindo com o Inimigo? Não tem jeito. Se cada vez você pensar de que ela é a pessoa errada para estar com você, o casamento com certeza vai caindo aos poucos, desmoronando aos poucos, e você não vai ter como equilibrar a razão e como equilibrar as emoções. Então, assim, o Salmo 37, ele traz uma história de razão e emoção. Aquilo que, de fato, Deus define para o salmista, se você se indigna com alguém que você conhece que não presta, você não está confiando em Deus. Não te indigne com os malfeitores. E nem tem inveja daqueles que praticam iniquidade. Por que essa ideia de não ter inveja daqueles que praticam iniquidade? Por que essa ideia? Porque, às vezes, nós estamos tão revoltados que a gente diz, se eu pudesse, eu matava. Se eu pudesse, eu torcia o pescoço. Se eu pudesse, eu fazia isso. Se eu pudesse... A gente começa a expressar várias maldades. Por que a gente expressa várias maldades? A gente expressa as maldades porque nós não temos o controle emocional. Olha aí as emoções. E não pensamos na razão, no Deus vivo que está conosco. Porque no finalzinho da história ele vai dizer assim, olha, faz o bem. Por que faz o bem? Em todo conflito conjugal, o pau quebra. Mas depois que a fervura baixa, qual é o sentimento agora? Depois que a coisa fica tranquila, qual é o sentimento? É sentimento de culpa. Sentimento de culpa. E a gente quer resolver a culpa como? A gente quer resolver essa situação toda na cama. Na cama. Agora, por quê? Se nós consideramos o outro como inimigo, agora queremos dormir com o nosso inimigo? Como pode, meu irmão? Dormir com o inimigo, dona Simone? Por isso a gente precisa ouvir o que a palavra quer dizer para nós. Não se indignar, ou seja, ser uma pessoa razoável, ter a emoção, mas não ser uma pessoa irracional. Raciocinar. Você pode se chatear com a sua esposa, mas você vai ter a razão, equilibrando aquele momento de pico, de euforia, e você vai entender que ela não é a sua inimiga. Ela é apenas uma pessoa que divergiu de você. Que tem pensamento, criação, educação diferente. Totalmente diferentes, e que vocês, pelo fato de ser opostos, conseguiram se conectar e amar e ensinar um ao outro como viver com suas diferenças. Se você for fazer uma reflexão no Salmo 37, você vai pensar claramente que Deus ele é tão bondoso que ele dá a oportunidade das pessoas se retratarem. Porque o Salmo 37 faz isso. Não te indigne por causa dos malfeitores, não tem inveja daqueles que praticam iniquidade, portanto, faz o bem. Confia no Senhor e faz o bem. Porque cedo, eles serão ceifados. Não adianta. Se te trair, se cometer alguma coisa errada, eles pagarão o preço. Isso significa que o nosso casamento ele é blindado, meu amigo. Amém. Nosso casamento é blindado. Não importa o que vai acontecer com o outro. O que importa é que Deus tem um projeto de vida para você e para sua esposa. Isso não pode
sair da visão, da sua visão e da visão dela, porque Deus já bateu o martelo. Aquilo que Deus determinou, ninguém pode ir de encontro. A questão toda é que quando a gente não sabe utilizar razão e emoção, a gente passa a viver de forma superficial. Então, antes da gente ter essa dificuldade aí na transmissão da live, eu estava falando sobre o critério da razão e o critério da emoção. Eu estava falando que a razão ela tem um critério racional, ela pensa, ela reflete, enfim. A emoção é mais eufórica, ela é algo que traz, na verdade, consigo decisões imediatas. E nós não podemos fazer o contraditório, usar a razão como emoção e a emoção como a razão, mas sim conectar as duas, equilibrar os dois pontos e a gente encontrar, na verdade, uma saída para a realidade. Eu sei que discussão, briga, enfim, conflitos, é complicado de você encontrar uma saída. Mas quando você usa os dois, tanto emoção quanto razão, que você equilibra, você vai encontrar um processo aqui no Salmo 37. Todos somos filhos de Deus. Portanto, você tem que aprender a equilibrar. Nem todo mundo é seu inimigo. Nós não podemos ficar olhando e vendo o inimigo em tudo que a gente vê, em tudo que a gente toca, em tudo que a gente percebe. Nem sempre o inimigo está em todas as coisas. A gente tem que entender que quem está em todas as coisas é o Deus da glória, é o bondoso Deus, é aquele que faz realmente a transformação da vida do homem. Mas se você começar a enxergar as coisas ruins em tudo que Deus está criando, você está desfazendo do poder de Deus sobre a sua própria vida. Então, Meu Deus! ele precisa entender que diante de pandemia, diante de conflitos, de crises, de perdas, de frustrações, diante de tudo isso, ele não pode, de hipótese nenhuma, se irar e acreditar que ele está derrotado. É o contrário. Eu falava um pouco antes que as palavras-chave estavam dentro do contexto de harmonia, interação, alimento, ajuda, apoio. Eu falava pouco antes da interrupção que as palavras-chave do período de pandemia dentro de uma casa está focado nisso aí. E se você não consegue interagir, se você não consegue ser harmonioso, se você não consegue compartilhar, enxergar a fraqueza do outro e ajudar ele a superar, você está distante daquilo que você diz ser ou diz viver. Porque a palavra de Deus, ela é sim, sim e não, não. Então, assim, se você tem a sua mulher em casa, se você está vivendo com a sua esposa, independente de crise, se você vinha seguro, você vai continuar seguro. Se você vinha fracassado, se o casamento vinha mal, a tendência é piorar muito mais, porque você não vai encontrar estrutura para se segurar. É importante a gente rever esses conceitos e compreender tudo aquilo que Deus quer para nós, o inimigo ele quer tirar. Anote isso aí. Tudo que Deus quer para nós, o inimigo ele tenta tirar de qualquer forma. E tudo aquilo que a gente pensa como coisa de Deus, o inimigo tenta colocar na nossa mente que não é de Deus, e sim do próprio homem ou do próprio inimigo. Então a gente precisa ter definição do que queremos, a certeza do Deus que nós servimos. Nós precisamos compreender perfeitamente que aquilo que está acontecendo hoje é permissão de Deus, é tão somente permissão de Deus para um novo aprendizado. Então, eu estou muito feliz em compartilhar com esses momentos, acreditando que a gente está ajudando de alguma forma alguém a raciocinar que o casamento não pode ficar atrelado tão somente a comida e bebida. Mas nós precisamos entender claramente que o amor, a satisfação, o prazer, a gente precisa entender que o compartilhar, isso faz com que o casamento cresça, a cada dia cresça.
Quando eu começo a pensar, chegando em 28 anos de casado, eu fico perguntando o que foi que eu fiz para chegar a 28 anos de casado. Mas quando eu olho pelo outro lado, aquela mulher que não só me tolera, mas me ama, mas me abraça, mas me perdoa, mas me aceita do jeito que eu sou, isso significa que você não vai mudar nunca. Você só vai evoluir. A sua mudança é para a evolução e não para a destruição. E aí é que entra o detalhe. Se você é servo, continue servindo, querido, cada vez mais. Se você busca, busque cada vez mais. Se a sua esposa é uma mulher de oração, que ela seja cada vez mais. Se você gosta de evangelizar, que evangelize cada vez mais. Porque o que vai acontecer é que Deus vai continuar derramando chuva de bênção na vida de vocês e, a cada momento, as ideias, os projetos, aquilo que Deus já colocou na sua mente vai se abrir. E a tendência é fazer muito mais. Eu lembro que a gente conversava na live passada acerca de oportunidades na igreja, para falar sobre a questão da violência doméstica, a sala de bate-papo, o convite de pessoas que têm informação para trazer para nós, uma série de coisas. Isso vai surgindo, não tem jeito. Ninguém vai conseguir segurar o casal, o Wesley e Simone, partindo do princípio que Deus tem um projeto. Amém. Vocês têm que ter a certeza disso e o desejo. Porque não vai adiantar nada. A gente fazer todo um processo de divulgação, todo um processo de ampliação de comunicação, e, na verdade, não é bem isso que o seu coração quer. Mas quando a gente vai para o Salmo 37, a gente encontra a resposta disso. Quando a gente chega no Salmo 37, a gente vai encontrar perfeitamente que, se você não se indigna com as coisas que tentam, de alguma forma, te forjar, e você está fito com a sua esposa, lá na frente vocês vão fazer o bem, confiar no Senhor e se deleitar. É o que o texto diz. Então, assim, é importante que a gente não só pense, mas a gente traga para os casais a importância de levar a sério a relação conjugal. A pandemia não pode ser um rito de destruição. Eu não concordo com essa questão do crescimento do divórcio devido à questão da pandemia. Eu não ligo isso. Para mim, o crescimento do divórcio é justamente um processo esperado daquilo que você, lá atrás, já criou. O seu casamento, ele veio de mal a pior, porque... Está ouvindo bem? Está travando, pastor. Travou um pouquinho. Pronto, eu vou repetir, então. O nosso casamento... Um pouco. Deu uma melhorada aí? Melhorou aí? Aí a... Tá dando para pegar agora? Tá dando um pouquinho? Oi, tem alguém? Tá dando para pegar aí? Tá beleza agora? Beleza. Pronto. Deixa eu falar para você. A gente vai se estabilizar no Instagram até a gente conseguir aprender a mexer com a conexão lá no Face. Certo. Vamos fazer a próxima no Instagram, começar no horário, a gente vai ter um proveito maior e vai cansar menos o pessoal.
porque a gente precisa debater o assunto. E o assunto, se ficar mastigado, ele não vai ser compreendido. Então, vamos lá. Eu vou concluir aqui para a gente encerrar, para a gente ter, na verdade, um proveito maior. Então, vamos lá. Eu vou ficar hoje em 2 pontos. Hoje eu vou ficar em 2 pontos. Falando da emoção e da razão, eu vou ficar apenas em 2 pontos. O primeiro ponto é a proposta de você realmente rever conceitos no outro, na pessoa que você diz que ama. É necessário rever conceitos. Ela não pode ser obrigada a fazer tudo aquilo que você acha que ela pode fazer. A capacidade é da pessoa e não sua. Ok? Não vamos esquecer que a gente casa para fazer o outro feliz e não para ser feliz. Se a gente tem proposta de casar para ser feliz, é melhor não casar, porque vai dar problema. Então, a gente vai pensar assim: o primeiro ponto é a ideia de rever conceitos no que a gente percebe do outro. O outro não é obrigado a fazer o que você quer. Não esqueça que o outro é apenas o seu parceiro, é o seu cônjuge. Ele não é o seu capacho, o seu empregado ou empregada, o seu objeto de uso. Não é. É a pessoa que você ama. Se você não consegue enxergar dessa forma, vamos começar a rever conceitos, que está tudo errado. O outro ponto que a gente vai massificar para entender um pouquinho mais, porque hoje foi tudo muito confuso, o outro ponto é quando a razão e a emoção não são equilibrados, automaticamente o casal é fadado ao fracasso, é fadado a uma separação. Agora, por quê? Porque existem várias circunstâncias dentro da relação que tudo é gerado por briga, através de conflitos, justamente pelo uso indevido da emoção e da razão. Uma coisa não pode suplantar a outra. Então, assim, por que você grita tanto? Por que você não pode falar mansamente e explicar o que você está sentindo? Ou por que você explica tanto e não consegue se mostrar correto ou definir o que você deseja? Porque se a razão ela for utilizada em excesso, ela vai se tornar filosofia. Razão demais se torna pura filosofia. Emoção demais torna-se apenas barulho. Então, a gente tem que equilibrar. Ser menos racional e mais direto no que nós precisamos, ser menos emocional e ser mais direto naquilo que a gente está sentindo e fazer a junção. Aí nós vamos entender. Então, é preciso raciocinar cada momento que passa que o outro não é o nosso capacho. O outro é aquele que a gente ama. É aquela pessoa que a gente ama. É o nosso cônjuge. Não vamos levar isso para o campo imaginário apenas que o outro está ali para nos servir sexualmente. Eu falava na live passada acerca daquela ideia de que a mulher, feito tábua, feito ponte, né, feito poste, seria o suficiente ou é suficiente para que o homem realmente tenha seus desejos. Isso não é correto. Na verdade, sexualidade tem que haver duplicidade. Todos dois caminhando juntos. Se não não funciona. Se faz muito de um lado, o outro muito do outro, vai dar problema. Tem que estar os dois juntos. Tudo em consonância, tudo num desejo, num pensamento só, num desejo só, numa racionalidade só, para que as emoções elas tenham
a única finalidade. Uma, fazer o outro feliz. Então, está aí algumas posições que eu trago para vocês, dizendo o seguinte: se o casal ele não pensar que, independente de pandemia, ele precise trazer a seriedade para a sua relação, ele vai dar volta em círculos. É por isso que muitos casamentos não sufocam, não conseguem ficar de pé, porque são volta em círculos. É um querendo superar o outro. É um querendo mostrar superioridade para o outro. Isso não vai É uma funcionar. É só disputa, não vai funcionar. Então, assim, vamos pegar um pouquinho da emoção, um pouquinho da razão, e vamos fazer o equilíbrio, juntar as coisas e começar a pensar o que é melhor para mim e o que é melhor para você. Aonde foi que eu errei e aonde foi que você errou. Então, vamos aprender a falar a verdade de cada um de nós. Porque se tem uma coisa que a gente não consegue, é falar de nós. Por quê? Por quê, dona Simone? Porque a gente Que, tem na uma facilidade verdade, muito grande de apontar todos os erros que o outro tem. Você quer ver? Vamos fazer um exercício? Vamos ver se a gente consegue fazer um exercício? Fala para mim aí 3 situações positivas do seu marido. honesto, amoroso, ele é um homem de Deus, ele me ama. Que é um- Agora vamos lá, me fala aí 3 situações negativas dele. Ele é muito impulsivo. Impossível. Uma, vamos lá. Ele não fecha as tampas. Deixa tudo aberto. O que mais? Ah, não. Sinceridade é defeito? Tá? Não. Acho que é só isso. Você está vendo como foi as coisas? A senhora já parou para pensar que quando você vai falando as coisas positivas, dá uma felicidade enorme? Já viu? Isso aí é o contexto emocional. Agora, por que dá uma felicidade enorme? Porque você está falando dentro da razão. Você está raciocinando para falar. Agora, quando a gente vai falar o negativo, o que é que acontece? É como se não tivesse razão. A gente vai falando logo. Por quê? Mas por quê? Porque as coisas negativas, elas são impossíveis. A gente Vai para o campo da emoção. Isso não tem razão. Vai para o campo da emoção. Entendeu? Então, Meu Deus. é importante a gente compreender isso e entender que nós somos falhos. Os erros que ele pode cometer, a senhora não vai ficar de longe, não. Vai cometer alguns também. E é aí que a gente entra naquela parceria. Eu não sou lá essas coisas. Você também não é. Vamos embora se juntar e o negócio vai dar certo. Entendeu? É assim, sem muita valorização de si, mas compreendendo que todos os dois têm espinho. Quando a gente entende que a gente tem espinho, que ambos têm espinho, a gente tem cuidado para não furar o outro. Mas se você se posiciona como a rainha do negócio, então você acha que o único que tem espinho é ele, porque só ele que te machuca. Já viu aquela discussão de casal que nunca o outro faz alguma coisa? E sempre apontando. A gente tem dificuldade de falar de nós mesmos. Quer ver uma coisa? Diga aí, dona Simone, 3 coisinhas negativas que a senhora tem. Eita, dificuldade, viu?
Tô... Eita Deus grandão! Essa foi boa. Essa foi. É difícil falar, gente. É difícil você falar de si mesmo. É difícil Mas você... Mas do outro, sempre você consegue apontar o defeito do outro e a gente nunca olha pra gente, nunca se analisa, na verdade. Porque, na verdade, o nosso análise, ele é racional. Ok? O análise do outro é emocional. Está ligado com coisas que você já viveu com ele. Então, está na ponta da língua. Mas para fazer a avaliação sua, é diferente. Eu vou pensar assim, vou pensar. Será que eu sou assim? Não, eu não sou assim. É difícil responder. Porque quem está apto a dizer as coisas negativas de você é ele. Você não está apta, porque você, na verdade, nunca vai jogar contra o seu próprio patrimônio. O nome disso chama-se corporativismo. A gente vai estar sempre a nosso favor, a gente nunca vai estar a favor do outro. Mas se tiver uma falha, uma só, aí a gente joga duro. Por isso o casal precisa pensar um pouquinho. Será que é justo eu apenas apontar para ele e não reconhecer os meus erros? Então, se você não faz isso, se você não reconhece, o Salmo 37 diz que você vai tratar todo mundo como inimigo. É porque você não conhece você mesmo. O Salmo 37 diz que você tem que conhecer você mesmo, conhecer o seu inimigo e conhecer a Deus. É uma dinâmica. Se você não consegue conhecer você mesmo, você não consegue conhecer o outro, como é que você pode se definir como uma conhecedora de Deus? Você tem que saber quem é você. A própria Bíblia diz que o homem, ele é miserável pecador. Então, nós somos miserável pecador. Nós não somos lá essas coisas todas, não. Mas você já teve coragem de dizer para o seu esposo que você não é lá essas coisas todas? Nunca teve coragem. E nem vai ter. Porque, na verdade, na prática, você vai dizer que você é a melhor pessoa do mundo. Mas a Bíblia diz que você é uma miserável pecadora. Então, o próprio Salmo, ele distingue. Você precisa saber quem é você, quem é o outro e quem é Deus. Porque se você conhecer quem é você, se você reconhecer quem é o seu outro, você vai saber também quem é Deus e vai descansar nele. Por isso ele diz, descansa. A gente só pode descansar em Deus se a gente conhecê-lo. Se a gente não conhece Deus, como é que a gente vai descansar em Deus? Descansar significa confiar, acreditar, entregar-se. Você só vai fazer isso se você tiver realmente uma aproximação com ele. E nem sempre a pessoa que a gente dorme, que a gente convive, a gente tem um conhecimento maior dele. Por quê? Porque a gente está sempre interessado em saber como nós estamos e não como o outro está. É por isso que a gente precisa ter emoção e razão equilibrados, vivenciando uma sinceridade profunda entre um e outro. Não pode se deixar o casal se definhar porque um está usando demais a emoção, o outro está usando demais a razão. Vocês já viram aquelas brigas de ciúmes? Tipo, você demorou demais. Não era para você ter chegado agora, você está com 40 minutos de atraso. Eu diria o seguinte, se você tivesse acompanhado
o dia a dia de seu marido, se você tivesse acompanhado todo o processo profissional dele, trabalho, faculdade e uma série de outras coisas, essa pergunta não caberia, porque você saberia perfeitamente aonde ele estava, com quem ele estava, por que ele estava e o horário que estava chegando. O problema é que a gente não liga muito para isso. A gente quer ver resultados. Então, não importa se o pneu furou, não importa se acabou o combustível, não importa se o cartão estava bloqueado e não deu para abastecer, não importa, porque as coisas acontecem. Aí a gente traz para o campo emocional, esquece a razão e vai lá e escracha. Aí depois vem com aquele pedido de perdão. Só que o pedido de perdão, se ele não tiver base, ele não existe. Não existe. Ele passa a não ter resultado nenhum. O pedido de perdão, ele só tem sentido se você reconhecer os seus erros e o erro do outro. É por isso que muitas pessoas se tornam inimigo para sempre e morrem inimigo. Porque um não quer reconhecer o erro do outro. O outro precisa reconhecer. Então, o ciúme dá muito disso. Onde você estava? Com quem você estava? E aí a gente pergunta, você me conhece? Você está convivendo comigo, por que você está desconfiando tanto de mim? Então não convive, não conhece, não sabe, não respeita. Porque se respeitar, vai entender que eu não estou piscando para ninguém, que eu não estou olhando para ninguém, que eu não estou atrás de ninguém. Eu amo você, eu já declarei meu amor por você. Mas precisa de ter razão e emoção juntos. Porque se não tiver, vai continuar no meu processo. E equilibrados. Equilibrados. Porque assim, agora, se você desligar isso da Bíblia, se você desligar isso da palavra, você vai agora para o conceito do mundo. E o conceito do mundo é que toda mulher é atrapalhada e todo homem é atrapalhado. Mas nós não estamos lidando com homens e mulheres atrapalhados, estamos lidando com pessoas lavadas e remidas pelo Cordeiro Santo de Deus e que têm, na verdade, um entendimento de vida. E que foram consagrados, e que têm a bênção de um líder espiritual, e que têm a bênção de Deus, e que carrega, na verdade, a unção de um líder. Então a gente vai começar a pensar. O racional, ele não pode estar distante da emoção. Ele tem que estar sempre ligado uma coisa com a outra. Então, fica para vocês aí essa questão. Meditem no Salmo 37. Raciocine direitinho e você vai ver. Conheça o inimigo, conheça a você mesmo e conheça a Deus. Não te indignes por causa dos malfeitores, porque você já sabe quem é. Não tem inveja daqueles que praticam iniquidade. Você já sabe quem é. Então não tem que se indignar. Primeira coisa, conhece você, conhece o outro e conheça a Deus. Esse exercício tem que ser feito todos os dias. Eu não sei se vocês já passaram por uma brincadeira, né? Tem uma dinâmica, geralmente a gente faz isso em escola bíblica. Isso acontece muito no Dia dos Pais. E algumas pessoas usam também nas dinâmicas de casais. Então, a dinâmica que eu acho muito interessante quando você fecha os olhos da mulher e roda, 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 roda a mulher, ela fica meio tonta. A mesma coisa acontece com o homem. E aí você coloca várias pessoas numa fila e pede para que ela identifique ou ele identifique o seu parceiro no tato. E às vezes, na grande maioria, muitas pessoas erram a escolha. Depois passa por um outro processo de conhecer o outro pelas ações. De olhos fechados, começa a ter agora um outro desdobramento. Então vem
o gosto daquela pessoa, as cores que ela gosta, os ambientes que gostam de frequentar e tudo mais. E alguns erram. E por que que erra? É muito simples. Você não vive o dia a dia com ela. E a gente tem que separar. Viver sexualmente não é o mesmo de viver diariamente com a pessoa. Viver sexualmente, isso geralmente acontece pela noite. Pelo dia a gente tem que trabalhar. Então você não conhece muito bem a pessoa. Você precisa conhecer a pessoa diariamente. Manhã, dia, manhã, tarde e noite. Então a gente tem que definir coisas e separar coisas. Se amamos, precisamos levar a relação a sério. Se amamos, precisamos entender que os dois não podem ficar com dúvida do outro. E como eu já falei, se existe ciúmes, a carapuça fica na cara de quem, da cabeça de quem faz, no rosto de quem faz, e não naquele que é vítima. Até mesmo porque você decretou e deu o seu amor. O infeliz vai ser aquele lá que fez a coisa errada. Porque você não pode carregar a culpa do outro. Aí a gente vem com aquela luta. Não, mas é porque eu vacilei, eu errei, eu falhei, então eu vou dar uma outra oportunidade. Eu digo para vocês o seguinte, eu vou de encontro a qualquer situação acerca de adultério, acerca de traição, acerca essas coisas. Eu vejo o seguinte, se houve traição é porque realmente não gostava, não houve amor, não queria, não viveu junto, enfim, a coisa não se bateu. Então, para mim, segunda chance é muito remoto. Eu vejo que a segunda chance é quando você aprende a perdoar os atos convencionais. Você, na verdade, me deu uma palavra ruim, me machucou, então eu vou te dar uma segunda chance para você melhorar. Então, isso, para mim, é a segunda chance. Mas a partir do momento que você convive com alguém, dorme com alguém, divide a mesma casa, a mesma renda, todo um processo e tudo mais, e você escolhe um outro matrimônio, é porque aquilo ali já não dá mais. Mas ainda existem algumas pessoas que lutam e concordam, aceitam e defendem a questão da continuidade do processo. Eu não sou defensor. Para mim, se não deu, não deu, acabou. É o meu ponto de vista. Entendi. Eu tô me colocando numa questão pessoal. Jesus perdoaria e seguiria, ok? Mas eu diria para você que, na prática material, de forma física, eu não concordo porque você viveu, você teve oportunidade, você namorou, você noivou, você casou, você teve filhos, você teve toda uma situação para mudar. Então, os pedidos de perdões foram gerados quando você usou palavras chulas contra mim, quando você me maltratou, quando você não me serviu, quando você fez uma série de coisas erradas. Eu perdoei, ali está realmente a segunda chance. Agora, saiu do matrimônio e partiu para uma outra coisa, dentro do contexto do desrespeito, da desmoralização e outras coisas mais, eu não vejo mais sentido. Agora, eu estou falando do pastor Carlos. O pastor Carlos, ele é assim mesmo, uma posição minha. Eu sou assim, eu penso assim, e independente de qualquer coisa, eu não vou mudar, porque eu acho que você merece confiança até o momento que você deu. Quando você destruiu, já não dá mais para voltar atrás. Agora, tem aqueles que diz que vai dar uma segunda chance e dá. São situações que 99% a probabilidade é de dar errado. Porque quem faz uma vez vai fazer duas, vai fazer três, vai fazer quatro, vai fazer cinco. Entendeu? E a vergonha vai ser muito maior ainda. Pode falar, irmã Simone. Pastor, eu compartilho do mesmo pensamento do Senhor em relação
a traição. Sei que muitos pensam diferente, e é para pensar diferente mesmo. O que adianta, eu fico pensando, o que adianta ter um casamento e um ou outro trair com outra pessoa, e na verdade quando perdoa, se diz que perdoa, mas não perdoa, vai viver um casamento sempre lembrando, sempre passando na cara, porque tem muitos aí que falam que perdoa, mas na verdade não perdoa. E assim vive uma família totalmente em brigas constantes, e não consegue mais ter um casamento sólido. E na sua maioria, as pessoas voltam por dar satisfação às outras pessoas, enfim. Eu penso dessa forma. Tanto que casamento para mim é coisa séria. Ó. Você casou para a vida toda. Se você casou para a vida toda, você tem que respeitar. Respeitar um outro. Independente de qualquer coisa, é respeito. Porque você está convivendo. Você está convivendo com a pessoa, você está dando o melhor de si. Você ama a pessoa, é o seu casamento. É algo que Deus colocou junto. Mas quando houver essa traição, como vai ficar esse casamento? Quebra de aliança, que o Alisson está falando. Que, na verdade, sim, é uma quebra de aliança. Uma quebra de aliança. Então, as pessoas têm que pensar de outras formas, mas eu penso assim também. E vai um pouco além, irmã Simone. Vai um pouco além. Porque é o seguinte. Vamos pensar. Vamos raciocinar aqui de forma assim, muito aleatória. Você namora, se apaixona. Você, noiva, faz grandes projetos. Você casa e renova os projetos. Quando você namora, você se apaixona, enlouquece. Quando você noiva, você faz grandes projetos materiais. Quando você casa, o seu maior projeto agora é um filho. Beleza? Então, você criou agora toda uma situação privativa. Você decidiu que esse homem jamais será de uma outra pessoa. Ele é 100% seu. Então, você se doa. Você deixa de pensar em qualquer outra coisa na sua vida. Até outro grande amor que você teve na sua vida, você trata de esquecer, porque você decidiu que vai ser aquele ali. Aí, o homem trabalha, deixa de viver a juventude, deixa de viver os momentos de solteiro, vai viver o momento de casado. Investe na compra de um apartamento, na mobília, investe num carro, investe em uma série de outras coisas para dar conforto à esposa, porque ela tem um projeto de um filho. Imagine um tempo, imagine as finanças, imagine toda uma estrutura que foi montada para aquilo ali dar certo. Aí lá na frente acontece um aborrecimento qualquer, e esse aborrecimento já é motivo para aquele camarada não dormir mais em casa. O que eu quero dizer com isso é que o investimento é muito alto para se falar em separar. Não é uma coisa simples. Você deixou de lado todas as suas conquistas, desejos, uma série de coisas quanto solteiro. Você se torna agora alguém completamente comprometido com o outro. Você pediu privacidade, gente. Você selecionou aquela pessoa com exclusividade para você. Então, se você considera o seu esposo como exclusivo para você, por que você não vai ser exclusiva dele? Esse aí é o problema.
Aí a gente vai começar com aquela história de que se Deus ama e perdoa, a gente também tem que perdoar. Eu vou pelo outro lado. Eu continuo perdoando e amando, mas dentro de um critério convencional, como irmão em Cristo, como uma pessoa convencional. Se você errar comigo, eu vou te perdoar e a gente vai continuar construindo amizade. Mas você dorme lá, eu durmo cá. Só que se tratando de casal, se tratando de matrimônio, uma visão conjugal, é impraticável. Porque vocês investiram tudo. E por que agora tem essa conversa de que a gente pode dar uma aliviada aí, vamos embora pedir perdão, vamos embora voltar e tal, e tá certo, não faço mais. Mas fica a impregnação do vício, fica a impregnação da prostituição. Satanás continua rondando para que derrube de uma outra forma. Então, assim, precisa... Se antes você era crente e você precisava de força, agora você vai precisar de muito mais, meu amigo. Agora você vai precisar de muito mais força para manter seu casamento em pé. E as pessoas têm que pensar nisso. Não adianta essa ilusão. Da mesma forma, aquele projeto de que casou com um homem que é julgo desigual, então tem que morrer com julgo desigual. Mesmo que apanhe de manhã, meio-dia e de noite, tem que continuar com ele. Biblicamente falando, a orientação que Paulo dá é que se você, na verdade, não quer, peça logo o divórcio e resolva logo o seu problema. É isso que Paulo fala. Acontece que, em outra ocasião, Mateus ele vai discernir claramente de que você casou, agora você tem que ficar. Só que, assim, vamos para os parâmetros regulares do contexto bíblico dentro das semânticas. Eu não posso aceitar que uma mulher fique com um homem apanhando de manhã, meio-dia e de noite, porque ela é crente e ele é descrente, é julgo desigual e ela tem que pagar o preço dela. Isso é um absurdo. É um absurdo. Por isso, eu vou de encontro a essa questão da traição. Isso eu vou discordar porque você investiu para aquilo ali. Houve um investimento muito alto. E tem um outro detalhe. Você está na presença de Deus. Porque lá fora, as pessoas casam, fazem uma grande festa e o padre tem todo aquele processo de celebração e você faz as declarações, enfim. Mas você não tem muita ligação ali, nem com o padre, nem com Deus. A ligação é com a festa, é com o buffet, a ligação é com as fotos, a ligação é com a sociedade. Mas quando você vem para um contexto evangélico, que você traz a Bíblia para a sua vida e você se derrama diante de Deus e diz, essa foi a mulher que o Senhor me deu, vai ficando mais difícil ainda da gente aceitar a questão da separação. Vai ficando cada vez mais difícil de aceitar. Por isso, eu sou um pouco radical com essa questão, porque eu entendo que houve muitos investimentos. Por isso eu digo, se a razão ela não estiver ligada à emoção, o casamento está desfacelado. E eu faço uma pergunta aqui para a gente começar a fazer uma interação de conclusão. Será que as declarações que foram feitas até aqui, elas não tiveram fundamentos? E aí eu vou fazer a pergunta para vocês dois. Wellington, você se lembra quantas vezes você se declarou para a irmã Simone como ela sendo a mulher da sua vida e você sendo o homem mais apaixonado do século? Quantas vezes você lembra e declarou isso para ela? Inúmeras, mas eu não lembro a quantidade, não. Mano,